Rússia e Ucrânia realizam uma grande troca de prisioneiros, mas ao mesmo tempo a Rússia realiza o maior ataque ou um dos maiores contra Kiev desde o início do conflito e avança em regiões importantes como Donetsk e Sumi, presumindo-se que vai criar a tão esperada zona tampão alegada pelo Putin. Enquanto isso, temos também o Gilmar Mendes, que é o decano, ministro do STF mais velho do Brasil, mas era assim há mais tempo, né, na cadeira de ministro do STF, alegando que os Estados Unidos estão interferindo na soberania brasileira. Vamos discutir agora quais são as possíveis consequências, como que o Brasil vai lidar com isso, com possíveis sanções contra um juiz do STF e o que pode implicar para o Alexandre de Moraes essas sanções americanas. Falar um pouquinho também sobre a China e os Estados Unidos, que têm o primeiro contato telefônico desde aquele encontro na Suíça para tentar resolver as questões de uma guerra comercial, mas ao mesmo tempo as notícias não são muito boas para quem pensa numa paz entre os dois países. Segundo o The Wall Street Journal, o grande plano do governo americano é de fato combater os chineses. A gente tem até membros da CIA colocando que a China hoje é o principal inimigo dos Estados Unidos e as próprias sanções que foram colocadas contra o continente europeu podem ter ligações com a China. O grande objetivo dos Estados Unidos é eliminar os chineses do comércio internacional ou pelo menos limitar bastante a sua atuação. Será que vai dar certo? Como que o Trump está fazendo isso, hein? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre ataques que foram feitos contra casas ou locais, residências do Keir Starmer, que segundo o próprio governo britânico pode ter relação com os russos. Será que de fato, pessoal, a Rússia está interferindo internamente ali no Reino Unido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal, e eu tô falando para vocês da maior e melhor conta internacional do Brasil, que já tem mais de 3 milhões de usuários só no território brasileiro, hein, galera, tá? Nesse momento, né, de instabilidade financeira, aumento do IOF e tal, pô, galera, se você quiser dolarizar parte do seu patrimônio com as melhores taxas e ainda ganhando com o meu cupom, exclusivo aqui para parceiraços do canal, hein, cupom Ricardo40Fonte, você tem acesso até 2%, na verdade 2% de cashback. Mas aproveita, cara, porque tô falando, só vai até o dia 31 de maio com número limitado de cupons. Então, se você converte, por exemplo, $100, você ganha de volta $2. Converte $200, enfim, né? Você vai ganhando ali, galera, os seus dólares de volta, baseado até 2% de cashback. Além de ter acesso a mais, assim, democrático, porque é super simples, super fácil, não tem taxa de manutenção, taxa de abertura, taxa de nada. E você ainda pode ter acesso ao melhor cartão de crédito, pelo menos que eu considero, tá? Que é o cartão Nomad Explore, que te dá acesso a compras aqui no Brasil mesmo, pagar posto de gasolina, restaurante e tal, e também vai ganhando cashback dolarizado para montar suas posições, além de conseguir também ter acesso a vários outros benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, pontos que não expiram, muito sensacional, belezinha? Cara, eu recomendo porque assim, eu uso demais, tá? São serviços, produtos que eu adoro da Nomad e acho que faz sentido também para você, que é minha audiência, ainda mais com esse baita cupomzaço aqui, né? Que a Nomad disponibilizou para vocês. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve assim uma notícia muito positiva, que foi o início da troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, que aliás o Trump até colocou como uma notícia sensacional, né? A troca de prisioneiros foram feitas, será que estamos à espera de algo muito maior que pode vir a acontecer? Eu praticamente não concordo muito, tá? Mas enfim, a gente fala de 270 prisioneiros e 120 civis na primeira troca de prisioneiros, mais recente assim, claro, né, depois do acordo, e uma troca que deve envolver 1.000 pessoas, ou 1.000 civis, militares, enfim, do lado ucraniano, e também do lado russo. E claro que isso é uma notícia super importante, né? Pô, galera, tô pensando em algum tipo de estabilidade e processo de paz. Só que eu diria que as notícias boas param por aí. Eu trouxe para vocês no vídeo de ontem que o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, vem colocando novas condicionantes para que o processo de paz se consolide. Ele fala que a Rússia não pode assinar um acordo de paz, por exemplo, ou até entregar um memorando, uma proposta de como seriam as condições russas para a paz, já que a Ucrânia não tem um presidente hoje, já que o Zelensky, segundo a Rússia, é um presidente legítimo. Ou seja, ele alega que precisa passar por eleições antes de algum tipo de processo de paz. O Putin, por exemplo, fala que existem hoje civis que são colocados em risco na Rússia por conta de ataques ucranianos,
ucranianos, então ele precisa criar uma zona tampão. Uma zona tampão entre Belgorod, Sumy e Kharkiv. E, aliás, os ataques, os avanços já começaram. A gente teve a Rússia anunciando, a partir do seu Ministério da Defesa, que avançou em regiões de Sumy e também de Donetsk, não exatamente na zona tampão, né? Mas eu até falei isso para vocês, poxa, a linha de frente vai aumentar em quase 700 quilômetros, estimam-se que sejam necessários mais 300 mil a 500 mil combatentes. Para mim, não parece muito, né, apesar das palavras do Trump, que isso é um processo, algum tipo de dinâmica que esteja próxima de um processo de paz. Além disso, a gente teve também um grande ataque contra Kiev, com 14 mísseis e 250 drones, pegando em 6 distritos, deixando 15 feridos, sendo que desses 15 feridos, 2 são crianças. Como eu falei para vocês, pessoal, foi um dos maiores ataques contra Kiev desde o início do conflito. O Zelensky garantiu que não foi uma noite fácil e pediu sanções e pressão da comunidade internacional que pode impedir isso. Aparentemente, Alemanha, França, Itália, os líderes europeus estão dispostos. O presidente dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto, não. Cara, as palavras do Trump, elas parecem muito otimistas, envoltos de um processo de paz. Em compensação, Graham, que é o senador democrata nos Estados Unidos, vem avançando com um projeto, né, no Senado americano que pode colocar tarifas de 500% em cima de produtos russos e contra países que negociem petróleo e seus derivados com a Rússia, incluindo o Brasil, né? Com uma possível sanção. E é claro, o Trump ele poderia barrar isso, né? Ou, sei lá, os republicanos, democratas aí. Mas será que isso vai acontecer? Então existe uma pressão que até os americanos podem sancionar os russos. Para mim não parece que esteja próximo de algum tipo de processo de paz, tanto por conta dos avanços russos, como também dos ataques contra Kiev. Tivemos também, pessoal, notícias importantes, como eu trouxe para vocês na introdução, do Gilmar Mendes, que para quem não sabe é o decano do STF, decano é o ministro que está há mais tempo, né, no nosso STF, alegando que existe sim o risco à soberania brasileira por conta das ações americanas. Para quem não sabe o que está rolando, né? A gente teve uma série de interferências, vamos colocar assim, da nossa justiça, do nosso STF, contra redes sociais. E aí, é aquele embate velho ali que coloco para vocês, né? Enquanto você tem as pessoas que defendem o STF alegando que ele só estava prezando pela democracia, tirando posts ou falas de pessoas que atentavam contra o processo eleitoral brasileiro, você tem a oposição ou pessoas que coadunam mais com a ideia da direita brasileira ou com a ideia dos Estados Unidos, que, na verdade, o que está acontecendo é um limite à liberdade de expressão, que essas censuras, a tirada de postagem do ar, tinha, sim, um lado político, e por conta disso houve perseguição política no Brasil, ou seja, a gente chama de lawfare, ou seja, a justiça sendo utilizada como um instrumento político. Independente do que você considera, galera, acho que tem argumentos aqui, né, pra gente discutir dos dois lados, mas não é a intenção do vídeo, meu canal não é de política, ele é de geopolítica. Eu vou analisar com vocês as consequências geopolíticas desse ato. Por quê? Do ponto de vista de jurisdição internacional, o que o Brasil alega? E acho que a própria fala do Gilmar Mendes coaduna essa proposta, né? Ele alega que a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constituem elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação. Não há paradigma universal. A experiência brasileira mostrou nos últimos anos que câmaras de eco e manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante aparato institucional próprio, salvaguardar preceitos democráticos. Ou seja, o STF, né, ou pelo menos o ministro, o Gilmar Mendes, ele está colocando que, poxa, então discorda que a gente tá tirando aqui plataformas, conteúdos do ar? Não pode ser os Estados Unidos a fazer algum tipo de pressão e fazer algum tipo de ação contra o ministro do STF, porque seria um país estrangeiro ameaçando ou interferindo, fazendo uma ingerência na política brasileira. Professor, mas eu discordo. Então, segundo o STF, você vota em deputados e senadores que também discordem dessa proposta, aí eles vão criar uma regulamentação brasileira que vão deixar que esses discursos possam ocorrer de maneira mais intensa. Professor, mas o STF, ele age... E aí você tem o Senado, que pode considerar ou não, né, que os ministros do STF estão ultrapassando suas condições e eventualmente tirar os juízes do STF. De novo, né, é complexo o processo, mas entenda, a fala do STF alega que, na verdade, toda essa pressão política, caso não estejam concordando com as políticas que o Brasil está fazendo, com esse lawfare aí que o Brasil esteja fazendo, tem que vir pela política nacional e não com algum tipo de ingerência estrangeira.
O próprio Lula já deixou claro para pessoas mais próximas que caso haja algum tipo de interferência estrangeira, sanções contra o Alexandre de Moraes, isso pode fazer com que o Brasil faça algum tipo de retaliação contra os Estados Unidos, alegando que está interferindo na soberania brasileira. A alegação dos Estados Unidos é que eles defendem a liberdade de expressão e que vários desses atos eles foram contra pessoas que tiveram residência nos Estados Unidos, né, se exilaram, foram para os Estados Unidos, e contra plataformas americanas. Então tem o X, tem o Instagram, enfim, né, tem o Facebook e a Meta, que teriam sido acionadas. Além do que os Estados Unidos consideram que eles precisam ser uma espécie de farol da liberdade de expressão, o governo Trump tem muito disso, né, o Elon Musk também, e poderia usar o Brasil como uma espécie de exemplo, que possíveis sanções poderiam ser adotadas caso os países não respeitassem a liberdade de expressão nas redes sociais. E aí, pessoal, de que lado você tá? E perceba que é uma coisa complexa, hein? Não é uma questão política, é uma questão mesmo assim de soberania e salvaguarda internacional. O Brasil, aliás, os Estados Unidos estão corretos em fazer possíveis sanções contra o ministro do STF e o Brasil deve responder a isso como o Estado brasileiro contra um juiz da Suprema Corte Nacional, é uma questão polêmica. Porque se essas sanções elas forem adotadas, a gente pega, por exemplo, o próprio Samuel Puncher, galera, para quem não conhece, é um jornalista super respeitado do jornal Metrópolis e tal. Até já participei até com um podcast lá, né, no Inteligência Limitada, galera, cara, super gente boa. Ele colocou, por exemplo, que essas sanções já foram aplicadas, por exemplo, contra o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional pelo governo Trump. E esse procurador-chefe, ele teve o seu dinheiro no Reino Unido bloqueado, já que a instituição, ela tinha operações também nos Estados Unidos, e várias contas foram bloqueadas também, como contas da Microsoft, possivelmente contas da Google, ou seja, os Estados Unidos hoje, galera, tem vários fixos, né, várias empresas que regulam o comércio, a economia internacional. Então, essas possíveis sanções podem, de fato, abalar e tornar o Alexandre de Moraes um pária, vamos colocar assim, internacional. E aí, galera, quem tá certo nessa, hein? Os Estados Unidos ou os políticos e a justiça brasileira? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também notícias importantes, galera, da China e dos Estados Unidos realizando o primeiro encontro, ou o primeiro telefonema, desde o encontro na Suíça. Como eu venho trazendo para vocês, Estados Unidos e China estão em meio a uma enorme guerra comercial em que as tarifas chegaram a 245% do lado dos Estados Unidos e a 125% do lado dos chineses. Eles anunciaram uma trégua, não fim da guerra comercial, 90 dias de negociação para evitar que as tarifas voltem a praticamente impedir o comércio entre os dois países. Como resultado da ligação entre o Christopher Landau, que é o vice-secretário dos Estados Unidos, e o vice-ministro executivo das Relações Exteriores da China, eles colocaram um comunicado conjunto destacando a importância do relacionamento bilateral para os povos de ambos os países e do mundo, alegando que eles discutiram uma ampla gama de questões de interesse mútuo e concordaram sobre a importância de manter as linhas de comunicação abertas. Ou seja, vamos ser sinceros, é assim, é o típico comentário, né? Poxa, a gente foi lá, discutiu, tá, não houve muitos avanços, tá? Sendo sincero, mas a gente discutiu e a gente vai manter futuras negociações. Professor, isso é ótimo. Então isso quer dizer que a gente está se aproximando do fim de uma guerra comercial. Olha, eu diria que muito pelo contrário, hein? Tanto por informações que a gente tem de dirigentes importantes da CIA, alegando que o principal objetivo dos Estados Unidos é conter os chineses, como pelas próprias ações do governo Trump. Por exemplo, existia uma diretiva do governo Biden que tentava proteger a soberania tecnológica, a salvaguarda, principalmente de propriedade intelectual, acerca dos chips ligados à inteligência artificial. Houve uma mudança, com agora o governo Trump anunciando no dia 12 de maio uma nova abordagem para restringir o acesso da China a semicondutores avançados, que são essenciais para o desenvolvimento das inteligências artificiais. A gente sabe, pessoal, que existem empresas chinesas que avançaram muito nos últimos tempos. Seja o DeepSeek, por exemplo, seja a Alibaba, Xiaomi, inclusive, que anunciaram investimentos gigantescos em inteligência artificial, e convenhamos, o próprio DeepSeek, com um custo operacional muito mais baixo do que as empresas americanas. E hoje, essa guerra tecnológica envolve os Estados Unidos restringirem as exportações de chips utilizados para inteligência artificial para a China e tentar fazer com que a China não tenha acesso a essas inovações. Isso, a própria China colocou que pode entrar novamente na OMC, porque alega que, ou seja, na Organização Mundial do Comércio, alegando que isso é um boicote ao desenvolvimento tecnológico chinês e a própria salvaguarda tecnológica e desenvolvimento mundial.
Perdão, já que a China avança nesse sentido de uma maneira muito importante, às vezes até mais rápido que os norte-americanos. O acordo, por exemplo, olha que interessante, né, que a gente teve entre Estados Unidos, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, no caso, por exemplo, parte deles esteve ligado à NVIDIA. A NVIDIA que produz parte desses chips, né? E conseguiu mercado com esses países do Oriente Médio. Um acordo de 2,2 trilhões de dólares. E acredito, cara, que grande parte desse acordo também restringia que a China tivesse acesso a essas inovações. Ou seja, existe uma corrida não só comercial, mas uma corrida tecnológica pelo monopólio das inovações. E a China hoje, ela avança com coisas assim, galera, que de verdade, eu que não sou técnico, especialista na área, nem consigo explicar direito para vocês, mas são inovações assim gigantescas da China e que parece que o Estado chinês está avançando num ritmo muito mais acelerado do que o Estado norte-americano. Então, o principal objetivo dos Estados Unidos é não perder o monopólio de, inclusive, de novas tecnologias como a própria inteligência artificial. Eu trouxe para vocês ontem, por exemplo, que o Trump até trouxe com um certo espanto, né? Ele falou assim, olha, cansamos, tentei negociar aqui com a União Europeia, não deu certo, a gente vai colocar tarifas de 50% em cima de produtos europeus. Não porque eu acho que o Trump está errado nas suas questões, ele até falou, assim, errado da maneira como ele faz, não exatamente no mérito. Ele até falou, né, que a Europa é super protecionista, adota barreiras tarifárias, não tarifárias, tem legislações injustas com produtos americanos e que tem um déficit comercial Estados Unidos e União Europeia de 250 bilhões por ano. Por que agora, em que a gente está num arrefecimento dessa guerra comercial, nessa paralisação de 90 dias, não parece um pouco precipitado? O The Wall Street Journal colocou que tudo isso faz parte de um não aceite da União Europeia em sancionar os chineses. Como assim, professor? O Reino Unido, por exemplo, ele assinou um acordo recente e os Estados Unidos vão taxar somente em 10% produtos britânicos. Keir Starmer e Trump firmaram um acordo. Com a União Europeia, esse acordo não veio. E segundo o The Wall Street Journal, o Reino Unido ele se comprometeu a também isolar economicamente os chineses. Por exemplo, adotando tarifas contra o aço da China. O Trump fez propostas muito parecidas com a Coreia do Sul e com o Japão, de tarifar alguns produtos essenciais para os chineses. Só que China e Coreia do Sul, aparentemente, aliás, Japão e Coreia do Sul aparentemente não compraram a narrativa do Trump. Vale lembrar, galera, que eles fizeram uma reunião para discutir respostas conjuntas contra o governo Trump e eles fazem parte de um bloco econômico, o RCEP, que é um bloco econômico relevante aí, tá? Então, até inimigos geopolíticos dos chineses, como a Coreia do Sul e o Japão, talvez não estejam se aproximando tanto assim do governo Trump. E parte dessas sanções, ou a volta dessas sanções, segundo o The Wall Street Journal, é a questão de uma recusa da União Europeia em isolar economicamente os chineses. A gente sabe que a União Europeia depende do mercado consumidor dos produtos chineses, é fato, né? E talvez a China hoje esteja se mostrando muito mais receptiva com produtos europeus do que exatamente os americanos. Tanto que o Trump colocou, eu não espero mais um acordo comercial com a Europa. Ou as empresas transferem a sua produção para os Estados Unidos, ou vão pagar as tarifas. Percebe que há um certo tom de irritação? Muito possivelmente, não só porque não houve avanços nas negociações, mas porque a Europa também não estava disposta a isolar os chineses. Tenho na cabeça, a Rússia é um inimigo militar e eu diria até que geopolítico para a questão do leste europeu. Mas o principal inimigo do governo Trump são os chineses. Para finalizar, pessoal, as suspeitas, porque nos últimos dias a gente teve alguns incêndios em carros, residências, ou de familiares, ou de pessoas muito próximas do Partido Trabalhista, ou seja, do partido do Keir Starmer, que o Keir Starmer esteja ali sobre possíveis ataques. Tanto que esses incêndios, 3 suspeitos já foram presos, sendo que 3 são ucranianos, ou inclusive até com cidadania romena. Depois de algumas investigações, segundo o Financial Times, há o principal suspeito, os russos. Claro que, de novo, né? Professor, são 3 ucranianos, 1 romeno e vai acusar a Rússia. Então, segundo a inteligência britânica, os russos, eles teriam supostamente, né, as autoridades britânicas estão investigando se os agentes da Rússia podem ter recrutado o trio para iniciar esses incêndios e acusar os ucranianos e os romenos, que são países da OTAN, são países, enfim, né, que tem uma proximidade maior, aliás, a Ucrânia não, né, mas que, assim, tem uma proximidade maior com o Ocidente. Será, galera, que a Rússia estaria agindo, fazendo uma espécie de guerra híbrida também, né? Ameaçando o primeiro-ministro. Lembrando que o Reino Unido é um dos países de apoio mais enfático aos ucranianos da guerra contra os russos?
Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.